Pessoal, hoje nós vamos falar sobre narcisistas e a sua comparação com os demônios. Presta atenção, na penumbra da psique humana, espreita uma criatura insidiosa que é o narcisista, um ser que se alimenta do próprio ego, consome a alma das pessoas, e essa entidade nefasta é o narcisista. Agora não se engane, por trás do espelho, além da vaidade superficial, reside uma espécie de demônio que se deleita com o sofrimento alheio. Neste vídeo hoje nós vamos falar sobre os abismos da personalidade narcisista e nós vamos desvendar seus segredos sombrios e alertar você sobre os perigos que esses negócios sombrios que é o narcisista, ele envolve. Então presta muita atenção, isso aqui é muito forte o vídeo de hoje, então fica até o final, vai ser muito importante. A primeira coisa que eu vou falar já de cara assim é a máscara dourada, né? É o encanto enganador. O narcisista ele se apresenta ao mundo com uma máscara dourada e seu carisma ele é hipnótico e a sua eloquência, a sua sedução é muito forte. Por trás dessa fachada, porém, se esconde um vazio insaciável. E ele busca sempre admiradores, como um vampiro busca sangue. E ele fica sugando a vitalidade da pessoa, a vitalidade emocional da sua presa. O demônio, ele sorri, mas os seus olhos refletem um abismo. É isso que acontece. Segunda coisa, o espelho quebrado, a fragilidade oculta. O narcisista é como um espelho quebrado. A sua autoimagem está sempre fragmentada em vários pedaços. E ele anseia por elogios, mas qualquer crítica fere ele profundamente. Ele é ameaçado, ele revela a sua verdadeira face, e a raiva, o desprezo e a crueldade toma conta e se transforma num demônio que não suporta a própria imperfeição e por isso ele projeta tudo nos outros, ele joga toda a força negativa nas vidas das pessoas. Terceiro ponto aqui, a dança da manipulação, o jogo perverso, o demônio que existe, o espírito que existe negativo no narcisista, dança com as vítimas em um salão de espelhos distorcidos e manipula a mente e distorce a realidade. A necessidade de controle dele é insaciável e como um feitiço entra na vida da pessoa e lança um encantamento para acabar com a vida da pessoa, transformando a vida da pessoa num inferno. E aqueles que caem em sua armadilha se tornam marionetes e dançam conforme a vaidade do narcisista. O quarto ponto aqui, o abismo da empatia, a falta de humanidade. O narcisista ele olha para o mundo e ele vê apenas o reflexo de si mesmo. A empatia é um conceito bem estranho para o narcisista, não existe praticamente. E o sofrimento alheio não toca o narcisista, é apenas um detalhe, um incômodo na narrativa grandiosa dele. E aquele espírito demônio que está dentro daquele narcisista não compreende a dor, pois está culpado demais com a admiração do seu próprio reflexo. E a quinta coisa que eu quero falar é a queda do anjo, a redenção possível. Existe esperança? O demônio pode ser exorcizado? A jornada começa se o espelho quebrado ele sair da sua vida. Quando ele encara a própria fragilidade, ele vai embora. A autocrítica, a terapia, talvez, isso poderia ajudar, mas eles não querem. Então, quando eles percebem que não há nada mais o que fazer na vida de uma pessoa, que eles já sugaram tudo, a energia, já sugaram o amor próprio, já sugaram toda a autoestima, eles já sugaram tudo que eles podiam tirar da pessoa, até mesmo dinheiro, bens materiais, o que eles fazem? Eles vão à cata de outra vida, eles vão à cata de outra pessoa. Mas nós, meros mortais, devemos estar alerta. O narcisista não é apenas um ser humano comum, é uma espécie de espírito obsessor que se esconde atrás da beleza e da arrogância. E se nós encontrarmos um desses, nós nos deixaremos seduzir por sua máscara dourada. Em vez disso, eles, no caso, oferecem uma paixão ilusória e depois eles vêm
e arrancam toda a tua força, a tua energia. É assim, é isso que acontece quando você cruza o caminho de um narcisista que praticamente é como se fosse um demônio, um espírito das trevas, porque certa vez existiu uma rebelião nos céus, aonde tinha um anjo muito bonito, e esse anjo, ele era o braço direito lá do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus. Mas, certo momento, ele começou a olhar demais para si. E esse anjo era um anjo de luz, o mais forte entre todos os anjos. E de repente ele pensou, mas eu posso ser maior do que o próprio Deus, eu posso ser maior do que o dono aqui dos céus, eu posso tomar o lugar dele. E aí se rebelou contra o Criador e o Criador jogou ele nas trevas, no mais profundo abismo. Assim são pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista. E hoje eu estou falando de um âmbito mais espiritual. São pessoas que elas são carregadas de uma força usurpadora. Elas querem arrancar tudo que a pessoa tem e destruir essas pessoas, jogá-la lá dentro do abismo aonde elas próprias estão. É como se elas quisessem arrastar, assim como, né, o anjo de luz arrastou a terça parte dos anjos com ele, é como se elas quisessem arrastar você também para junto delas, no mais profundo abismo, porque para elas praticamente não há mais solução. E se nós olharmos pelo lado espiritual, são pessoas carregadas de espíritos negativos. Se nós olharmos pelo lado da psique humana, da psicologia, são pessoas que jamais vão admitir um tratamento e jamais vão querer serem tratadas. Por isso, a gente não tem muita esperança em relação a pessoas que possuem o transtorno de personalidade narcisista. E muitas vezes você que está vendo esse vídeo, você sentiu como se você estivesse lidando com o próprio espírito do mal, com o próprio demônio. Você já se sentiu como se aquela pessoa ela não fosse ela própria ali. Poxa, eu já não reconheço mais o fulano, eu já não reconheço mais a fulana, parece que é outra pessoa. Pois é, são pessoas que parecem que estão possuídas de um espírito maléfico, de um espírito carregado, que faz com que a pessoa faça coisas absurdas e que você nunca imagina. Então, eu estou preparando uma aula sobre isso para colocar no Reset Narcisista. Esta aula já está toda ela roteirizada e eu quero gravar em breve esta aula, mas eu estou estudando um pouco mais sobre esse tema e eu achei importante isso. Por quê? Porque eu tenho observado que muitas pessoas, elas estão sofrendo e elas veem o narcisista como o próprio demônio. Elas veem o narcisista como alguém do mal. E analisando isso, estudando alguns conteúdos, estudando questões espirituais, eu percebi que é um espírito semelhante àquele do anjo de luz que caiu dos céus e veio para a terra e veio para o centro da terra para influenciar as pessoas e destruir a vida das pessoas. Da mesma forma, quando um narcisista entra na vida de alguém, ele acaba destruindo a vida da pessoa. Você entendeu o vídeo de hoje? É totalmente diferente o vídeo de hoje que eu gravei. É um conteúdo que eu nunca tinha feito aqui no canal, porque a gente se atenta apenas às questões da psicologia, do nosso meio, né? Às vezes a gente se atenta apenas a questões da psicanálise, da mente humana, mas nunca tinha trazido nada relacionado às questões espirituais. E hoje eu trouxe aqui e eu quero pedir a sua opinião. O que você acha disso? Você concorda com o que eu falei? Você discorda totalmente? Se tem algum colega profissional da área da saúde mental aí no vídeo, comenta aqui embaixo e me diz o que você pensa sobre o assunto, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Vou deixar o link do Reset Narcisista aqui embaixo
na descrição desse vídeo. Muita gente está entrando, né? Nós estamos aí com aproximadamente 1000 alunos já dentro do Reset. Agora à tarde eu vi que passou, né? Pessoas ainda não entraram, não fizeram login, mas passou de 1000 pessoas junto no Reset. É pouco, muito pouco ainda, perto das pessoas que vão entrar para dentro do Reset. Nós vamos fazer uma revolução dentro do tema narcisista aqui no YouTube. Eu estou empenhado 24 horas por dia pensando e estudando e me movimentando-me para o mesmo caminho. Ajudar pessoas que estão sofrendo nas mãos de um narcisista. Essa é a minha missão e eu não vou desistir dela. Não vou desistir dela. Mesmo que às vezes surja alguém aqui embaixo e comente alguma coisa, que nem uma moça hoje dizendo que a gente trabalha sempre da mesma forma. Mercenário querendo vender curso, coisa do tipo, né? A pessoa ficou falando aqui embaixo. Não tem problema. A minha missão, olha, eu seria um mercenário se eu estivesse vendendo o curso aí, o Reset, na verdade, a 2, 3, 4, 5 mil reais. Mas não, é a R$ 65,90. Poxa, se você não tenha esse valor, com certeza eu preciso, de repente, fazer aqui uma espécie de uma oração para sair o espírito de miséria da sua vida. Porque aí você está na mais absoluta miséria. E eu quero que o universo venha abençoar a sua vida para que você tenha condições realmente, tá bom? Todo mundo pode participar, todos que estão aqui dentro desse vídeo, dentro do nosso canal, todos têm R$ 65,90 para entrar para dentro do Reset e participar desse movimento, dessa comunidade de ajuda aqui dentro do YouTube, dentro da nossa plataforma lá. Todos podem participar, tenho certeza absoluta disso, tá bom? Que as forças do bem estejam com você e até o próximo vídeo. Vai ficar tudo bem, como diz a nossa amiga lá, colega, né? A Simone, eu acho que né? Simone Veloso. Eu tenho uma admiração imensa por ela. Então, vai ficar tudo bem, como ela mesmo diz em todos os seus vídeos. Um abraço, tchau, tchau.